Muito bem, a paz do Senhor para todos os amados e queridos irmãos e amigos que nos acompanham através da palavra do Pastor. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo 11 e no versículo de número 12 em diante, aonde nós vamos encontrar uma situação para analisarmos dentro da palavra de Deus. Marcos 11, versículo 12 até o versículo de número 26. Esta passagem, ela narra o encontro de Jesus com uma figueira. Vamos começar a nossa leitura. Eu peço aos amados que abram a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, a partir do capítulo 11, versículo 12. Está escrito assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. Os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamado por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipe dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes orando,
crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, nosso Rei e Mestre. Soberano Deus Todo-Poderoso, aqui está a Tua palavra, Senhor. E neste momento, Pai, eu venho te pedir que Tu venha iluminar a minha mente, meu Senhor e meu Deus, para que eu possa aplicar esta palavra no coração daquele que está necessitando de ouvir algo de Ti. Sei que Tu és Senhor e conhecedor de todas as coisas. Meu Senhor e meu Deus, que neste momento, Pai, esta palavra que é alimento, que é santa, que é verdadeira, venha alimentar o meu irmão que está necessitando de uma palavra Tua em sua vida, Senhor. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amados, esse texto bíblico do qual nós acabamos de ler, ele nos coloca dentro de dois assuntos que é, por demais, importante para a nossa vida. Primeiro, a questão da figueira. A figueira que secou. A figueira que não tinha fruto, porque ainda não era a época dela frutificar, ou seja, dela apresentar os seus frutos, estava fora do tempo. Mas Jesus, não encontrando fruto naquela árvore, amaldiçoou-la e ela veio a secar até a sua raiz e morreu. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para meu amado irmão que o Senhor teu Deus, Ele vai vir numa hora e numa época em que você não espera. E é necessário que você esteja trabalhando, é necessário que você esteja produzindo e dando frutos para o reino de Deus, para que você não venha a ser reprovado, para que o teu ministério não venha secar e morrer. Você tem que dar fruto todo o tempo, mesmo fora de época. Jesus quis dar esse exemplo quando ele foi de encontro àquela figueira que estava cheia de folhas, que estava aparentemente com toda a vida, que estava aguardando o seu momento certo para dar o fruto. Mas eu quero dizer para você que o momento certo para nós, que como exemplo somos figueira do reino de Deus, para frutificarmos, esse momento é todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que estar apresentando bons frutos para o Senhor, para que não venhamos a ser desligados da videira verdadeira e não venhamos a ser aniquilado da presença. Essa é uma das lições que esse texto nos apresenta, que ele vem fora de hora. Ele vem
quando menos se espera. Ele vem quando você estiver despreocupado. É por isso que não há tempo, como bem diz a minha esposa Marisa, quando está nas igrejas ali ministrando uma palavra antes de louvar a Deus, ela sempre diz que não é tempo de brincar de ser crente e que na verdade nunca existiu esse tempo. Essa passagem de Jesus aqui no Evangelho de Marcos nos prova isso. Nós temos que estar preparados, nós temos que ser cristão todo o tempo, toda hora e todo momento. Você não pode despreocupar-se de tudo aquilo que Deus, nosso Pai e Senhor, tem para apresentar a ti. Você tem que cuidar da obra do Mestre, tem que estar sempre pronto a dar uma palavra a quem necessita, e para isso é preciso que você esteja bem alimentado da palavra de Deus. Hoje em dia, amados e queridos irmãos, nós temos visto um evangelho sendo pregado aí de todo jeito, de toda forma. Nós temos visto um trabalhar que não condiz com a realidade daquilo para qual Deus preparou o seu exército de ministros. A palavra de Deus diz que ele, dos seus ministros, ele faz labareda de fogo. Mas você pode me perguntar e dizer, pastor, mas para que é que serve essa labareda de fogo? Bom, o fogo tem uma função purificadora. Então ele te transformou em labaredas de fogo para que você possa purificar o mundo aonde tu vives. Essas labaredas, ministro, na tua vida, é para que o ambiente em tua volta seja purificado com a presença do Deus Todo-Poderoso. Mas o que será quando Jesus Cristo vier a gleba, ou seja, o terreno aonde está plantado esse ministro como figueira para dar frutos, como labaredas de fogo para purificar, e encontra tudo em sua volta sem nenhuma modificação, sem nenhuma mudança. Ele vai entender que aquele ministro, aquele serviçal, não cumpriu com as suas obrigações e vai lançar sobre ele uma maldição de desligamento. Ele será desligado, porque ele não serve, ele só está ocupando espaço. E com Deus ninguém ocupa espaço. Ele te coloca numa posição para que haja movimento, purificação e transformação, para que você dê fruto, não importando a época, não importando o tempo, você tem que estar dando frutos para Deus. Não importa também a quantidade, importa a qualidade do fruto que você vai apresentar a Deus. E é por isso, meu querido, meu amado irmão, que eu venho chamar a tua atenção para o teu ministério e o teu trabalho. Procura, como diz lá Paulo ao seu filho na fé Timóteo, apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. E obreiro aprovado, segundo Paulo, não há com que se envergonhar. Ele nunca chega perante o seu Deus com a mão vazia. Ele sempre tem algo a apresentar. Ele sempre tem uma dádiva para dar de presente ao seu Deus. Ele não está ali apenas ocupando espaço.
mas trabalhando em prol de libertação e transformação de vida. Mas pastor, como é que eu posso fazer essas coisas? Querido, há várias maneiras de você servir a Deus. Você pode servir a Deus tirando um percentual do teu tempo para evangelizar, para falar do amor de Deus, para ir ao encontro da vida que está sendo destruída, massacrada pelo inimigo de nossas almas, se apresentar a Ele de uma maneira total, fazer a vontade de Deus semeando a palavra no campo, participando de visitas, visitando as pessoas que se encontram detidas, pessoas no hospital. Mas se você ainda não pode fazer todas essas coisas, pelo menos tire 30 minutos do seu dia, dobre o seu joelho na presença de Deus e interceda por aqueles que estão no campo fazendo. É dessa maneira que a tua figueira vai florescer e dar muitos frutos. E é dessa forma que o Senhor quer encontrar cada um de nós. O que me chama a atenção também neste capítulo de Marcos, claro, é quando Jesus começa a chamar a atenção, a minha e a tua, para a questão da fé. A fé, ela move montanhas, ou seja, a fé, ela move obstáculos da tua vida. A fé, ela tem o poder de fazer você enxergar as coisas que existem, mas que você ainda não está vendo. A fé te faz alcançar distância que você acredita que jamais conseguiria. A fé é um instrumento divino, é uma presença efetiva de Deus na vida do homem. Pela fé, Abraão contemplou uma geração que Deus falou para ele que iria ele ser pai, mesmo ele sendo velho e sua esposa estéril. Pela fé, Israel foi liberto da fome e foi socorrido naqueles tempos de fome na terra do Egito. Pela fé, o Israel escravizado viu a libertação e a saída daquela terra, mesmo 400 anos, em que passaram ali 430 anos de escravidão no Egito. Pela fé, nós somos salvos. Pela fé, nós somos curados. Pela fé, nós somos libertos. Pela fé, nós podemos ver a Deus. E Jesus Cristo nos chama a atenção para avivar esta fé. Não olhar para o tamanho do teu problema, não olhar para o tamanho da tua dificuldade, mas olhar para a grandiosidade e a presença do Deus que tu serve e que há em ti. Meu querido e minha querida, se você não tiver fé, você não serve para servir. Porque para servir a Deus é necessário ter fé para alcançar tudo o que Ele determinou para a nossa vida. É necessário ter fé, porque a fé é, como diz Paulo, é o fundamento, ela é a base, ela é a certeza, ela é a garantia
de que Deus vai operar segundo a sua palavra em nossa vida. A fé, para surtir efeito, ela tem que vir acompanhado pelas obras. As tuas obras têm que ser obras dignas de tudo aquilo que Deus quer de ti. Você não pode alcançar as coisas de Deus dentro de uma vida errada, dentro de uma vida de mentira. Você não pode alcançar as coisas de Deus andando na contramão da palavra de Deus. Então, o conselho para ti, dentro dessa mensagem, seja obediente, seja seguidor. Não deixe a dúvida tomar conta do teu coração. Marcha e marcha firme em direção à terra prometida que o Senhor teu Deus te prometeu, guardando a fé, como disse Paulo. Combati um bom combate, foi muitas lutas, mas guardei a fé. E ainda por cima, em obediência total à voz do teu Deus, segue na direção em que Ele está falando no teu coração. E que Deus abençoe a todos.